Vamos à nossa terceira aula de gramática japonesa do nível intermediário, onde nós vamos aprender as principais estruturas do Nihongo. Estrutura te kudasai expressa um pedido, uma sugestão ou uma recomendação, equivale ao nosso por favor. Exemplo: Nihongo o oshiete kudasai. Nihongo o oshiete kudasai. Por favor, me ensine japonês. Então aqui nós temos Nihongo, que é o kanji de língua japonesa. O é a partícula que indica o objeto direto. Oshiete é a forma T do verbo oshieru, que significa ensinar ou informar. E te kudasai é a nossa estrutura que indica por favor. Estrutura nai de kudasai expressa um pedido, uma sugestão ou uma recomendação, equivale ao por favor não faça isso. Exemplo: Kono kusuri wa hoka no kusuri to issho ni nomanai de kudasai. Kono kusuri wa hoka no kusuri to issho ni nomanai de kudasai. Por favor, não tome este remédio junto com o outro. Então aqui nós temos kono, este. Kusuri é o kanji de remédio. Wa é a partícula que indica o assunto principal. Hoka, outro. No é a partícula que indica pertencimento. Kusuri novamente é o kanji de remédio. To é uma partícula de ligação entre dois elementos. Ishoni significa juntos. Nomanai é a forma negativa do verbo nomo, que significa beber ou tomar. Nai de kudasai é a nossa estrutura, que significa por favor, não faça tal coisa. Estrutura te kara expressa o ponto a partir do qual uma ação acontece, equivale ao depois de. Exemplo: katakana o oboete kara kanji o benkyou shimashou. Katakana o oboete kara kanji o benkyou shimashou. Vamos estudar o kanji depois de aprendermos o katakana. Katakana é o sistema de escrita katakana. O é a partícula que indica o objeto direto. Oboete é a forma T do verbo oboeru, que significa aprender ou lembrar. Tekara é a nossa estrutura aqui, que significa depois de. Kanji é o próprio kanji de ideograma. O é a partícula que indica o objeto direto. Benkyou é o kanji de estudo. Shi é uma conjugação do verbo suru, que significa fazer. E mashou é uma estrutura de final de frase que significa vamos. Estrutura takoto ga arimasu expressa experiência. É frequentemente usada com palavras tais como uma vez, antes e antigamente. Exemplo: Watashi wa mukashi Hiroshima ni itta koto ga arimasu. Watashi wa mukashi Hiroshima ni itta koto ga arimasu. Fui para Hiroshima há muito tempo atrás. Então aqui nós temos watashi, que é o kanji de eu. Wa é a partícula que indica o assunto principal. Mukashi, antigamente. Hiroshima é a cidade de Hiroshima, em forma de kanji. Ni é a partícula que especifica o local da ação. Ita
é a forma passado do verbo iku, que significa ir. Ta koto ga arimasu é a nossa estrutura que indica experiência. Estrutura ta koto ga arimasen expressa falta de experiência. É frequentemente usada com o nenhuma vez. Exemplo: Mada ichido mo Fujisan ni nobotta koto ga arimasen. Mada ichido mo Fujisan ni nobotta koto ga arimasen. Não escalei o Monte Fuji nenhuma vez ainda. Mada significa ainda. Ichido mo, nenhuma vez. Fujisan é o kanji de Monte Fuji. Ni é a partícula que especifica o local da ação. Nobotta é o passado do verbo noboru, que significa escalar ou subir. Ta koto ga arimasen é a nossa estrutura aqui que indica a falta de experiência. E assim nós concluímos a nossa terceira aula de gramática japonesa do nível intermediário equivalente ao JLPT N4, onde nós aprendemos as estruturas de kudasai, nai de kudasai, de kara, ta koto ga arimasu, ta koto ga arimasen.